Oi pessoal, aqui é o Giovanni, plantonista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 6 do livro 3 do pré-vestibular, edição 2020, frente 3, capítulo 11, da página 161. Nesse exercício, ele diz que R é uma reta, beta 1 e beta 2 são dois planos, e dá três afirmações para a gente analisar quais são verdadeiras, quais são falsas. Na afirmação 1 diz que se R e B1 têm interseção em P1, ou seja, eles se cruzam apenas nesse ponto P1. A interseção de R e B2 e beta 2 se cruzam apenas nesse ponto P2. Então, necessariamente, aqui já supondo que P1 e P2 são pontos distintos, necessariamente o beta 1 e o beta 2 são paralelos. Já que ele fala, então o beta 1 é paralelo a beta 2, ele está supondo que essa é a única conclusão. Mas não é a única, né? Realmente, pode acontecer o que ele está falando. Beta 1 e beta 2 serem paralelos, distintos, e uma reta aqui cruzar os dois em dois pontos distintos. Tudo bem, é verdadeiro. Mas não é sempre verdade, que pode acontecer alguma coisa nessa situação, por exemplo. Beta 1 e beta 2 se cruzam nessa reta, então elas não são paralelos, mas eu pego uma outra reta R, cruzando os dois, e vão cruzar em P1 e P2, que são distintos. Então, a minha hipótese é toda verdadeira, tá? Mas a conclusão é falsa. Então, como nem sempre é verdadeira, a afirmação 1 é falsa. Seguindo a mesma lógica, se a interseção de R com beta 1 é vazia, R com beta 2 é vazia, ou seja, R não cruza nenhum dos dois planos, então beta 1 é paralelo a beta 2 ou é coincidente a beta 2. Então, assim, as duas conclusões que ele dá são verdadeiras, são válidas. Só que quando ele faz essa afirmação, ele está supondo que é um ou outro, necessariamente tem que ser uma dessas duas situações. E não é verdade, existe uma outra situação. Por exemplo, aqui não é a única, né? Existem outras, mas, por exemplo, se a gente pegar um beta 1 e um beta 2, por exemplo, perpendiculares entre si, podem ser só secantes, mas, por exemplo, perpendiculares, só como contra-exemplo, a gente pegar uma reta que seja paralela a beta 1, que seja paralela a beta 2 e esteja aqui em cima, então, por exemplo, distante aqui de beta 2, então ela vai estar... vai ser paralela aos dois, não vai cruzar em nenhum dos dois planos, então nossa hipótese é verdadeira, mas na verdade ela não é, os dois planos não são nem paralelos nem coincidentes, tá? Eles vão estar se cruzando aqui. Então, como nem sempre essas duas opções são as únicas, existe uma outra opção, essa afirmação 2 também é falsa. Já na afirmação 3, diz que se existem dois pontos distintos nessa interseção, na interseção de R com um plano beta 1, então necessariamente a interseção dos dois é a própria reta. Isso é verdade, porque se eu pego dois pontos distintos da reta e digo que esses dois pontos também pertencem ao plano, ou seja, esses dois pontos da reta, que pertencem à reta, também pertencem ao beta 1, ou seja, para pertencer à interseção tem que pertencer aos dois, né? Então, se pertence à reta e então pertence ao plano, lembra que dois pontos distintos determinam uma única reta. Se A e B pertencem a beta 1, a reta que passa por A e B também pertence a beta 1. Mas a reta que passa por A e B é exatamente R. Então a interseção dos dois tem que ser R, porque toda reta R está contida no plano beta 1. Então essa afirmação 3 é a única verdadeira. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!